As pessoas modernamente esqueceram, até certo ponto, as divindades, a natureza. Eles começaram a trabalhar mais mecanicamente com os aparelhos eletrônicos, com a tecnologia, esquecendo que, controlando tudo isso, tem um poder superior que é Deus. E a coronavírus veio mostrar exatamente isso, que as pessoas chegaram à conclusão que não estavam contendo todas as coisas com essa tecnologia toda, o mundo inteiro, tanto os mais desenvolvidos como os menos desenvolvidos, todos passaram por esses problemas. Oito sinais que indicam que você está com depressão e não sabe. A depressão é uma coisa séria, mas infelizmente as pessoas não falam muito sobre ela. O simples fato de estar um pouco triste já nos faz pensar que estamos depressivos, mas nem sempre é assim. Ou é? Vamos descobrir quais sinais estão lhe alertando de que você pode estar com a praga do século XXI. Mas antes de começar... Número 8. Você se sente para baixo e cansado o tempo todo. Se sentir no fundo do poço de vez em quando é completamente normal. Somos humanos e todos temos nossos dias ruins. Mas quando você começa a se sentir perdido e não quer sair da cama por dias, é sinal de que as coisas não estão nada boas. De acordo com especialistas, se a sua falta de energia durar dias a fio, mesmo que sua rotina não tenha mudado muito, e se você se sentir cansado assim que acordar, pode ser a maneira que o seu corpo encontrou de lhe dizer que você está deprimido. Analise sua situação atual com atenção e tome cuidado, pois a fadiga constante é um dos principais sintomas da depressão. Número 7. Sua autoestima está lá embaixo. Com depressão e fadiga constante, você pode começar a se considerar inútil. Você vai ficar remoendo seus erros do passado e sua mente ficará inundada de memórias de todos os erros bobos que já cometeu. Aí você vai usá-los como prova de que você não vale nada. Um sintoma sério da depressão que nunca deve ser ignorado é o pensamento suicida. Lembre-se de que sempre há uma saída. Você pode ligar para o Centro de Valorização da Vida pelo número gratuito 188. Caso você more na Bahia, Maranhão, Pará ou Paraná, o número é 144. Esses estados devem aderir ao número 188 a partir de 1º de julho de 2018. Se na sua cidade não houver um posto de atendimento CVV, acesse www.cvv.org.br e use o atendimento via chat ou e-mail. Número 6. Você tem problemas de concentração e memória. De acordo com os médicos, quando você está com depressão, sua concentração fica prejudicada. Você começa a se esquecer de coisas importantes e tem dificuldade em lembrar nomes ou outros detalhes. Ouvir alguém conversando ou ler um livro se torna um desafio, pois você não consegue focar para acompanhar o que está acontecendo. Tomar decisões também é incrivelmente difícil, pois você não consegue se comprometer com nada ou não consegue parar de se achar inútil. Mas cuidado, aqueles brancos que a gente tem de vez em quando nem sempre significam depressão. Se dentre todos esses sintomas apenas o de memória se aplicar a você, é bem provável que o seu caso não esteja relacionado à depressão. Número 5. Você tem problemas para dormir. Outra parte da sua vida que muda significativamente quando você tem depressão é o seu sono. As mudanças podem variar entre insônia e dormir mais que o normal. Quando você está com depressão, quer dormir mais, mesmo depois de dormir a noite toda. Você não tem disposição e sente vontade de ficar o dia todo na cama. E não é um daqueles dias divertidos que a gente fica na cama rodeado de lanches e assistindo a um programa favorito. Nada disso. A gente está falando de ficar deitado na cama o dia inteiro sem fazer nada e sem vontade alguma de se levantar. Se a carapuça serviu, é um sinal de alerta de que você precisa procurar ajuda.
Número 4. Seu peso muda. Com todos esses altos e baixos emocionais que você atravessa quando está com depressão, sua aparência tende a mudar. E a principal coisa que a depressão afeta é o seu peso, ou para mais ou para menos. Isso pode ser devido ao constante sentimento de fome, mesmo depois de ter comido muito, ou a você parar de sentir fome completamente. Assim como seu estado emocional, seus hábitos alimentares também ficam instáveis. Os especialistas dizem que se houver uma mudança inesperada de mais de 5% do seu peso corporal dentro de um mês, esse pode ser um sinal de depressão. Número 3. Nada lhe dá prazer. Sua comida preferida, aquele seriado de TV ou videogame que antes lhe deixava tão entusiasmado, agora é meio... Mesmo as pessoas que você adora e com as quais ama sair já não lhe animam tanto. Você está sempre entediado, cansado e não tem vontade de praticar seu hobby e nem de se encontrar com seu melhor amigo. Outra área na qual você pode perder interesse é na sua vida sexual. Os sintomas de depressão grave incluem a diminuição do desejo sexual e até a impotência. O segredo neste caso é descobrir se há um motivo por trás disso. Se não houver, então provavelmente é culpa da depressão. Número 2. Você tem oscilações de humor. Quando você está deprimido, se sente triste, ansioso e irritado o tempo todo e provavelmente nem sabe dizer o porquê. Você pode ficar mal-humorado em um piscar de olhos, pois a sua tolerância é zero. Tudo e todos lhe incomodam. Isso pode ficar assustador quando se transformar em comportamento imprudente ou em abuso de substâncias como tentativa de se livrar dessas emoções. Mas você não fica chateado o tempo inteiro. Você passa por oscilações de humor, podendo estar explodindo de raiva em um momento e começar a chorar num piscar de olhos. Respiração rápida, sudorese e irritação extrema podem ser sinais alarmantes de ansiedade e ataques de pânico associados à depressão grave. Número 1. Sua saúde se deteriora. Mais uma vez, explosões emocionais e constante sentimento de inutilidade prejudicam não apenas o seu peso, mas também sua saúde em geral. É muito comum que pessoas depressivas comecem a sentir dores, principalmente nas articulações e nas costas. Os problemas digestivos também são uma grande preocupação neste caso, especialmente quando não são causados por algo óbvio, como algum alimento que você comeu. E esses sintomas não vão embora com os tratamentos médicos normais, pois a sua saúde mental também está envolvida. E quanto mais cedo você lidar com sua depressão, mais fácil será recuperar sua saúde. Se pelo menos 3 desses 4 sinais forem familiares para você, é bem provável que você tenha algum tipo de depressão. E quanto mais sinais você tem, mais depressivo está. Mas não se esqueça de que, para ser um sintoma de depressão, todos esses sinais precisam ser contínuos, não só em um dia isolado. Então, agora que a gente já sabe que isso é mesmo um problema, a pergunta que não quer calar é: qual é o tratamento para a depressão e como ela pode ser prevenida? A primeira coisa a se fazer é procurar ajuda médica. Lembre-se de que a depressão não é algo do qual deveríamos nos envergonhar. Ela é um sério problema de saúde mental que precisa ser tratado do mesmo jeito que qualquer outro problema de saúde. Dependendo do quadro do paciente, os médicos geralmente recomendam fazer terapia ou tomar alguma medicação. Outras opções de tratamento recomendadas incluem fazer mais atividades físicas, experimentar a fototerapia, PET terapia ou estimulação magnética. Nunca se automedique sem antes consultar um médico. Só ele pode avaliar a sua situação e dizer o que é melhor para você. No entanto, existem algumas coisas que você pode fazer para acelerar o processo de cura. Segundo o psicoterapeuta Sean Grover, há atitudes que você pode tomar em 3 áreas da sua vida para melhorar o seu estado mental. A primeira é cuidar do seu corpo. Comece a fazer exercícios de meia hora pelo menos 3 vezes por semana. Durma no mínimo 7 horas por noite e inclua mais alimentos que você gosta em seu cardápio, especialmente os açucarados. Cuidar de si mesmo certamente vai lhe fazer se sentir muito melhor.
A segunda, e não menos importante, é cuidar da sua mente. Tente explorar o mundo ao seu redor como se nunca tivesse feito isso antes. Aprecie um pouco de poesia, tire um tempinho para si mesmo, aprenda coisas novas, abra sua mente para novas experiências. Claro, isso vai ser bem difícil no começo, já que você não estará interessado em nada. Mas quanto mais você tentar, mais fácil será se animar de verdade. Há milhares de oportunidades à sua volta, é só pegar. Por fim, seu espírito também deve receber uma dose de tratamento. A melhor coisa a se fazer aqui é meditar. Através da meditação, você pode aprender a entender e ouvir a si mesmo de uma maneira mais profunda. Além disso, depois de uma boa sessão de meditação, todos os pensamentos depressivos irão desaparecer, abrindo mais espaço para novas experiências e conhecimento em sua mente. Existem também alguns métodos para prevenir uma possível depressão. Um estudo publicado no New England Journal of Medicine descobriu que algumas formas de depressão podem ser tratadas com substâncias naturais. Isso se aplica principalmente à famosa depressão sazonal, que pode ser aliviada com uma boa dose de vitamina D. Mas não deixe de procurar um médico. Especialistas recomendam começar a ir ao médico desde o início e fazer isso regularmente. Afinal, qualquer doença é mais fácil de ser tratada quando é diagnosticada em seu estágio inicial. Se você descobriu que tem depressão, não se preocupe. É um problema que pode e deve ser resolvido. Além disso, o caminho que você terá que percorrer para sair dessa irá lhe ajudar a se entender melhor e a apreciar não só sua própria singularidade, mas as pessoas e o mundo ao seu redor. Nada mal, né? Todavia, não é bom enfrentar essa barra sozinho. Procure ajuda médica imediatamente. Esses profissionais saberão como tornar a jornada mais fácil e curta para você. E se você suspeitar que seu amigo ou familiar está lutando contra a depressão, ofereça seu ombro amigo para que ele possa desabafar e ajude-o a procurar orientação médica. Pode até parecer que a gente pode lidar com isso sozinho, mas a verdade é que essa doença não deve ser subestimada e precisa ser tratada com a ajuda de um profissional da saúde. E você, tem algum outro método para lutar contra a depressão? É importante a gente não confundir tristeza com depressão, como também não confundir a depressão com outras doenças. Tem muitas patologias que deixam a pessoa para baixo, cansado, com vontade de ficar deitado e etc. Aristóteles nasceu por volta de 384 a.C., no antigo reino grego da Macedônia, onde seu pai era médico da realeza. Ele se tornou o mais influente filósofo de todos os tempos. Seu primeiro grande trabalho foi ser tutor de Alexandre o Grande, que depois de suas lições saiu e conquistou todo o mundo conhecido na época. Eu sou Paulo Rafael e no episódio de hoje do Superleituras veremos as lições para a felicidade segundo Aristóteles. Aristóteles era fascinado por como a realidade funcionava. Desde o movimento da natureza ao nexo de causalidade existente entre todas as coisas, chegando a formular a filosofia primeira que buscava sustentar o princípio primeiro de todas as coisas, ou seja, o motor imóvel, chamado posteriormente pelos cristãos de Deus. Vamos verificar dois ensinamentos éticos de Aristóteles. Primeiro, a felicidade está na virtude, justa medida. No livro Ética Nicômaco, Aristóteles se deu a tarefa de identificar os fatores que levam as pessoas a ter uma vida boa ou não. Esse livro é profundamente atual e nele se encontram paradigmas insuperáveis. Ele percebeu que todas as pessoas felizes têm em comum uma espécie de excelência na vida ou nas ações. Ele propôs que devemos nos concentrar em identificar quais são as ações chamadas de virtudes para que possamos estimulá-las em nós. Aristóteles concentrou-se em 11 virtudes: coragem, temperança, liberalidade, magnificência, respeito próprio, paciência, veracidade, humor, amizade, modéstia. Aristóteles também observou que cada virtude parecia estar entre dois vícios, entre a falta e o excesso. É o que ele chamou de justa medida, entre dois extremos de caráter. Por exemplo,
No livro 4 da Ética, Aristóteles observa o modo como as pessoas são melhores ou piores ao conversar. Saber como manter uma conversa é um dos ingredientes chaves de uma vida feliz. Aristóteles reconheceu que algumas pessoas erram nisso por não possuir um sutil senso de humor. A pessoa entediada, alguém que é inútil para qualquer tipo de interação social porque não contribui com nada e se ofende com tudo. Porém, outros levam o humor aos extremos. O bobo não resiste a uma piada e não poupa nem ele mesmo, nem qualquer outra pessoa, desde que ele possa dar risada e dizer coisas que um homem educado jamais sonharia em dizer. Então, a pessoa virtuosa é a que está na justa medida entre os dois extremos, nem ranzinza, nem zombador, mas espirituoso e discreto. É difícil mudar um comportamento, mas a mudança é possível. Virtude moral é resultado de hábito, diz Aristóteles. Segundo tema, guiar-se pela sabedoria prática, frônesis. Sendo o meio termo a preferência nem pelo excesso nem pela falta, para isso é necessário deliberar bem, ou seja, é necessário que a pessoa seja dotada de sabedoria prática, que em grego é frônesis. O objetivo do saber prático é atingir a felicidade. A pessoa deve ser guiada pela frônesis através da deliberação de uma escolha para chegar à virtude ou excelência. A frônesis é uma virtude que faz com que o ser humano possa calcular por meio do raciocínio sobre o que é bom e útil para uma vida feliz. A frônesis não é uma arte, nem uma ciência, mas é um estado habitual verdadeiro, raciocinado, que dirige a ação do ser humano e tem por objetivo as coisas boas e más para o homem. Para que o ser humano possa ter ações excelentes, ele precisa compreender as finalidades das ações e saber se os meios para alcançá-las são os mais aptos. Por exemplo, se eu desejo num prazo de 1 ano estar fluente em uma nova língua, ou desejo nessas próximas férias ler pelo menos 3 livros, preciso calcular os meios para isso. Ou seja, preciso estudar todos os dias 1 hora dessa língua e colocar uma meta de 40 páginas por dia durante as férias. Assim conseguirei alcançar os meus objetivos. A felicidade não está em falar uma nova língua ou ler mais livros, mas ser virtuoso, ser fiel ao propósito, pensar como realizá-lo, escolher de realizá-lo, criar um hábito, que é o exercício diário. Para isso, preciso ter em mente que para alcançar algo maior, preciso renunciar a uma felicidade momentânea, como deixar de jogar videogame, não assistir uma nova série no Netflix ou evitar de olhar o feed do Facebook por 30 minutos. Sem a frônesis. Perder um emprego, perder um parente querido, um término de relacionamento, um divórcio. Essas situações são muito desagradáveis e fazem parte da nossa vida. E é comum que ao enfrentar situações como essas, venha aquele sentimento de tristeza, de angústia, que nós fiquemos assustados. Isso é muito comum e isso não tem nada a ver com depressão. Eu resolvi fazer esse vídeo para poder explicar o que é a depressão médica, a depressão clínica, de uma forma mais clara do que eu já expliquei nos outros vídeos e poder ensinar a vocês como que os médicos fazem esse diagnóstico de depressão, que seria o episódio depressivo maior, o nome oficial, e principalmente para poder oferecer para vocês um questionário muito simples com 2 perguntas que tem um poder até de 80% de identificar casos de depressão na população geral e que vocês podem fazer na casa de vocês. É claro, é sempre bom entender que nenhum questionário faz o diagnóstico. Para fazer o diagnóstico é necessário uma consulta médica, mas esse é um dos testes mais utilizados para rastreamento, para screening de depressão na população geral e é um dos testes que tem maior validação científica e que vocês vão poder fazer na casa de vocês, ok? Bom, sou Marco Antônio Abud, esse é o canal Saúde da Mente e já vou lembrar para que vocês possam, se vocês gostarem do vídeo, se vocês quiserem saber mais sobre assuntos relacionados à neurociência, ao funcionamento da mente e do cérebro, que vocês possam dar o like aqui no vídeo e se inscrever no nosso canal. Bom, qual que é o conceito básico de depressão? Eu já falei isso algumas vezes, mas agora eu vou mostrar nesse gráfico que vai aparecer aí para vocês. A depressão
ela é um afundamento. Então é um termo que a gente roubou da geografia. Depressão quer dizer queda, né? Um vale. Então imagina que o nosso humor, ele está nesse gráfico como se fossem essas ondinhas, dias bons, dias ruins. A depressão é uma queda do humor, mas quando a gente fala em humor, a gente não está falando, isso é um erro muito comum, que até alguns médicos cometem. Humor não tem a ver com alegria e tristeza. Alegria e tristeza são partes muito superficiais do humor e normalmente não precisa ter alterações nem em alegria nem em tristeza para a gente ter alterações de humor. O humor ele tem a ver com dois fatores fundamentais, com o nosso nível de energia física e mental, e o nosso nível de sensibilidade. Sensibilidade ao prazer físico, prazer psíquico, e sensibilidade à dor física, a dor psíquica. Então o humor é energia e sensibilidade. No quadro depressivo tem uma queda persistente do humor, uma queda persistente dos níveis de energia e de sensibilidade. Como que a pessoa se sente? Uma queda do nível de energia física vai levar a sentimentos de cansaço, de falta de disposição. Às vezes a pessoa sente que o músculo não está respondendo ao movimento. Tem até alguns casos que a pessoa sente como se tivesse o músculo preenchido por chumbo. É muito difícil fazer as coisas. Uma diminuição de energia mental tem a ver com a mente parada. Não vem pensamentos, a pessoa demora para pensar, demora para responder. A fala ela é mais lentificada, aquela agilidade de raciocínio para resolver situações complexas, isso se perde, fica muito difícil, a pessoa até evita tentar resolver essas coisas, uma coisa que não era o padrão dela. Uma perda também agora da sensibilidade, uma diminuição da sensibilidade ao prazer. Esse é um sintoma fundamental da depressão. Se a gente for escolher um sintoma fundamental é isso, é uma diminuição da sensibilidade ao prazer. O gosto pelas coisas, isso está diminuído, colorido, o quanto as coisas estimulam a gente, isso está muito apagado. O mundo fica sem sal, sem gosto. E isso vem com sentimentos de falta de motivação, de falta de esperança, falta de propósito no futuro. Né? Tem uma frase que eu gosto muito, né? Que a gente não adoece por um excesso de sofrimento somente, a gente adoece por uma falta de prazer. E esse sintoma está presente, tem que estar presente num quadro depressivo. E a sensibilidade à dor, ela pode estar ou aumentada, a pessoa sentir ataques do mundo de uma forma muito mais intensa, ou às vezes pode estar também diminuída, a gente sentir uma anestesia afetiva. Então, essa é a caracterização de um quadro depressivo. É claro que nós usamos vários critérios, vários exames que nós pedimos, vários critérios diagnósticos, mas para vocês entenderem, quando a gente fala numa depressão médica, a gente não está falando em tristeza, em frustração, em desânimo, a gente está falando nessa perda da sensibilidade ao prazer e uma diminuição dos níveis de energia física e mental. E aí eu vou colocar para vocês agora, também vai aparecer aí na tela, esse teste que chama PHQ-2. Esse é um teste composto de duas questões e ele tem uma pontuação que vocês podem ver aí. Como que ele funciona? A ideia é que você possa responder essas duas perguntas tendo como base as 2 últimas semanas da sua vida. Então, a ideia é, nas últimas 2 semanas, com que frequência você tem sentido alguma dessas coisas que a gente vai conversar. Então, nas últimas 2 semanas, com que frequência você tem sentido pouco interesse ou pouco prazer em fazer as coisas? E aí a gente vai dar um ponto para isso. A gente coloca 0 pontos se não aconteceu nenhuma vez, 1 ponto se aconteceram vários dias, 2 pontos se aconteceu mais da metade dos dias nessas últimas 2 semanas e 3 pontos se isso ocorreu com você quase todos os dias. E isso a gente vai também fazer para essa segunda pergunta, se nas últimas 2 semanas, com que frequência você tem sentido-se sem energia, triste ou sem esperança. Também a gente vai dar esses pontos. E aí a gente vai somar o que deu de pontos na primeira pergunta e na segunda pergunta. Essa soma, se essa soma for maior ou igual a 2,
existe uma alta probabilidade de ocorrer um quadro depressivo. Quer dizer que você está com depressão necessariamente? Não, mas quer dizer que é importante você ser avaliado, você passar por uma consulta profissional e dar uma olhada nesse aspecto relacionado ao seu humor, ok? Bom, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo, vocês podem mandar mais perguntas e se inscrever aqui no canal para ter mais informações, mandar também os seus comentários e aguardar os nossos próximos vídeos, ok? Vou ficando por aqui, um abraço, até mais, tchau, tchau. Hotel Oasis, localizado na cidade de Açu, recebe hóspedes de toda a região do Vale, também de outras regiões e estados, por possuir ótimas instalações, café da manhã, área de lazer e com o precinho que você procura. Precisando se hospedar? Essa é uma grande dica. Hotel Oasis, tudo para o seu conforto. Qual é a sua maior preocupação agora? Eu pedi para Deus amenizar a minha dor, porque não é fácil ver uma criança dessa pedir uma coisa que eu não tenho como suprir. Neste momento desafiador, precisamos ainda mais de você para ajudar quem mais precisa. É muito difícil. Doe agora e faça a diferença. Quando a LBV chamar, diga sim. Quem tem cabo Fiber não desconecta nenhum instante. Vem pra fibra ótica da Cabo Telecom. 75 mega por apenas R$ 75,90. Ultra velocidade de download, maior e melhor taxa de upload, suporte técnico especializado e atendimento domiciliar em até 3 horas. Cabo é Fiber. Internet fibra ótica é Cabo Telecom. Ligue 2010 2010 e assine já. Olá, eu sou o Dr. César Vasconcelos, médico psiquiatra, e tem o site, toda semana tem um artigo novo ali no doutorcesar.com. Doutor por extenso, D-O-U-T-O-R, e meu César é com S no final, não é com Z, doutorcesar.com. Nós estamos vivendo a situação aí de isolamento social em função da pandemia do coronavírus e que nos pegou de surpresa a todos nós. Então, muitas pessoas vivendo agora nessa situação de isolamento social têm um monte de pensamentos e sentimentos que nunca haviam experimentado antes, talvez. O que fazer com isso na nossa cabeça, né? Então, o convívio social humano é necessário para a nossa saúde mental. Nós somos criados por Deus para a vida em sociedade, não em isolamento. E as pessoas que vivem isoladas, alguns estudos mostram, podem ter uma pior saúde mental e podem até morrer mais cedo. Mas ficar dentro de casa o tempo todo, interagir menos com as pessoas do ponto de vista social, contribui para o estresse, além do medo de ser contaminado com esse vírus. Hoje mesmo já me mandaram mensagens dizendo sobre a pessoa ter tido crise de pânico e tal. Essa pandemia é geralmente muita ansiedade e o excesso de ansiedade pode, entre outras coisas, se manifestar através, por exemplo, da crise de pânico. Como é que nós podemos atravessar esse período de isolamento protetor da contaminação pelo vírus, no sentido de uma saúde mental? Existem várias estratégias comportamentais que podem ter uma utilidade na sua vida. Eu vou comentar alguns, não todos de uma vez só, para não ficar um vídeo muito longo, então eu vou comentar por partes. Então, algumas pessoas vão preferir manter contato virtual com outros, pessoas mais comunicativas, e outras pessoas vão preferir ficar mais sozinhas, ou ler, ou se manter ocupada fazendo alguma tarefa. As distrações, elas realmente auxiliam, né? Ajudam a evitar ficar ruminando ou pensando o tempo todo sobre tudo aquilo que está errado. E sabemos que a atitude de focar a mente no negativo contribui para o estado depressivo. Portanto, procure realizar pequenos projetos em casa, arrumar armários, escrever, ler, resolver questões do trabalho, usar redes sociais, seu telefone fixo, seu celular, para trocar ideias com parentes e amigos sobre coisas agradáveis, espirituais e que dão ânimo e esperança.
porque isso distrai a mente de ficar pensando em tragédia, em coisas negativas e ajuda a manter um bom nível de humor. Formando uma rede social de contato, mesmo de uma forma não tradicional, no caso virtual, né, por meios virtuais, ajuda a dar uma sensação de menos isolamento e ajuda a combater a solidão. Então, uma primeira sugestão que eu dou para lidar com a sua mente nesse momento de quarentena é você manter uma agenda de atividades. Então, ao deitar de noite, você pensa em como será seu próximo dia. Quem sabe você pode começar o dia com uma atividade física, mesmo no seu apartamento. Depois você toma o seu de jejum, depois você pode fazer uma leitura e meditação espiritual, pode falar com alguém, depois você vai preparar seu almoço. Claro, a sua agenda para o dia não precisa ser uma coisa rígida, mas é bom ter um esquema, pelo menos na sua mente, do que você pensa que vai fazer. No final do dia, quando você deitar para dormir novamente à noite, então pense no que você conseguiu fazer naquele dia. E agradeça a Deus por isso. Obrigado, eu consegui fazer isso, consegui fazer aquilo, eu não estava muito animada, mas eu consegui me esforçar e fiz. Então, diga isso, pense nisso, isso ajuda realmente a acalmar. E pense por um momento no que você vai fazer no dia seguinte também. Bom, eu volto em seguida com mais informações para você, para a sua saúde mental nesse tempo aí de quarentena. Até já. Hotel Oasis, localizado na cidade de Açu, recebe hóspedes de toda a região do Vale, também de outras regiões e estados, por possuir ótimas instalações, café da manhã, área de lazer e com o precinho que você procura. Precisando se hospedar? Essa é uma grande dica. Hotel Oasis, tudo para o seu conforto. Qual é a sua maior preocupação agora? Eu pedi para Deus amenizar a minha dor, porque não é fácil ver uma criança dessa pedir uma coisa e eu não ter como suprir. Neste momento desafiador, precisamos ainda mais de você para ajudar quem mais precisa. É muito difícil. Doe agora e faça a diferença. Quando a LBV chamar, diga sim. Quem tem cabo Fiber não desconecta nenhum instante. Vem pra fibra ótica da Cabo Telecom. 75 MB por apenas R$ 75,90. Ultra velocidade de download, maior e melhor taxa de upload, suporte técnico especializado e atendimento domiciliar em até 3 horas. Cabo é Fiber. Internet fibra ótica é Cabo Telecom. Ligue 2010 2010 e assine já. Olá, vamos continuar então com algumas sugestões para você lidar com a sua mente, com a sua saúde mental nesse tempo aí de isolamento social. É importante você se informar sobre atitudes que protegem a sua saúde, né, a sua imunidade. Se sabe que 80% das pessoas contaminadas com o vírus corona não tem nenhum problema, porque a imunidade inata, a pessoa nasceu com aquela imunidade, está bem preservada. Então, o que pode fazer para melhorar a sua imunidade? Vou falar disso em outro momento. Então, se informe sobre isso. Isso pode ser, você pode ver um bom noticiário de televisão que fala sobre isso, ou alguns vídeos no seu computador, no seu celular, com informações na internet. Claro, evite se expor a notícias trágicas. Você procura aquilo que vai te informar, que vai te ajudar a preservar a sua saúde ou melhorar a sua saúde. E talvez você possa, nessa questão de evitar ficar vendo toda hora a televisão ou ouvindo rádio, enfim, sobre coisas trágicas, você pode talvez decidir, olha, eu vou assistir um noticiário na TV ao dia e talvez o da noite e pronto, e depois vai se ocupar com outras coisas, não fica o tempo todo com a TV ligada, escutando coisas que vão gerar uma ansiedade e medo. Você pode também deletar, apagar as suas mensagens negativas que você recebe no celular ou na caixa do seu e-mail no computador. Tem pessoas que são meio pessimistas e são
negativistas, ficam mandando só coisa negativa, então deleta isso, nem lê, nem escuta, ouve o vídeo, deleta de uma vez. E se você precisa de alguma informação, mas eu preciso conhecer um pouco mais como fazer, o que é isso, tá, então você busque em fontes confiáveis e que, como eu disse, vão te orientar em relação à preservação da tua saúde. Outra coisa importante para a sua saúde mental nesse tempo de isolamento social é você se manter ativo. Lembre-se de que a sua saúde física e mental, elas estão interligadas. O ser humano é uma tridimensão na realidade, independentemente da religião, enfim, da pessoa. Nós temos uma dimensão física, uma dimensão mental, uma dimensão espiritual. Então elas estão interligadas e então, ao você praticar uma atividade física a cada dia, isso ativa a circulação sanguínea e assim mantém seu cérebro funcionando melhor do que as pessoas que são muito sedentárias. Então, nesse momento, existem até profissionais de educação física que estão oferecendo aulas práticas de atividade física para você fazer em casa, mesmo no apartamento, através de aplicativos, né, ou pela internet. Você pode acessar um desses aí e seguir uma orientação mais aeróbica para ajudar a sua circulação e seu cérebro. Se você tem, por exemplo, esteira em casa, ou bicicleta ergométrica, ou se você reside numa casa que tem um quintal, então faça pelo menos 30 minutos de exercícios físicos cada dia, respirando bem. Isso vai ajudar a oxigenar seu cérebro e ajuda no final das contas, você lidar com as suas emoções, com os seus pensamentos de maneira mais clara. Outra coisa importante para a preservação da saúde mental, nesse tempo difícil para todos nós, é fazer alguma coisa significativa. Então, nada melhor para nos ajudar mentalmente é procurar ajudar outra pessoa. Interagindo com os outros com a intenção de ajudar, de aconselhar, de ouvir, de animar, de dar ideias para a solução de problemas, nos beneficia a nós mesmos mentalmente, porque nos oferece um senso de pertencimento, né? Você tem algo para oferecer, algo para dar, passa uma ideia de que a nossa vida tem realmente uma importância, tem um significado para alguém, né? Também coopera com a nossa saúde mental nessa quarentena, ocupar a sua mente com alguma coisa construtiva, como tanta coisa, começar um curso online, por exemplo, ou se oferecendo para prestar algum tipo de ajuda também pela internet, como voluntário. É importante você se comunicar com as pessoas. Talvez um dos melhores remédios para combater a solidão nesse período de isolamento é fazer contatos com os outros pelos meios de comunicação possíveis de usar agora, né? Como o celular, o computador, o Skype, o WhatsApp, o Instagram, o FaceTime e outros meios virtuais que você possa lançar mão. Se você não sabe usar nada disso, nenhum meio eletrônico de comunicação, então você pode usar o telefone fixo, né, para falar com seus parentes, com seus amigos, com seu vizinho, até se você mora no condomínio e tem um interfone, então você já tem aí uma forma de comunicação. Isso é importante para a pessoa, para você não ficar numa solidão doída, né? Também ajuda muito nessa situação que estamos vivendo, de afastamento do contato com as pessoas, você encontrar fontes de conforto. Ou seja, se você tem um animalzinho de estimação, então continue cuidando desse animal, como você vinha fazendo, cuidando bem dele, usando algum tempo com ele. Também sobre a sua alimentação, já falei, vamos falar de novo em alguns momentos, alguns aspectos diferentes, mas os alimentos saudáveis para as suas refeições, leia um livro útil, assista algum programa de TV que seja também útil, que seja construtivo, que seja animador, né? Você pode tomar alguns chás calmantes, né? Chá de camomila, chá de erva cidreira ou capim-limão, chá de melissa. Esses chás são agradáveis, são também calmantes, inclusive a cevada em pó. O café é um estimulante que depois deprime o cérebro, mas o café de cevada, ele é realmente um calmante e ajuda muitas pessoas a ficarem menos ansiosas. Você pode também procurar fazer o melhor para dormir num ambiente silencioso e escuro. É importante dormir em um ambiente escuro por causa da produção de melatonina lá pela madrugada, que ajuda um monte de coisa para a nossa saúde. A leitura da Bíblia, né?
se você frequenta ou não uma igreja, mas a leitura da Bíblia ela é calmante, especialmente quando você lê os evangelhos, você lê os feitos de Jesus, as palavras de Jesus, você lê os salmos, os provérbios, trazem conforto espiritual. Muitas pessoas de diferentes filosofias religiosas atestam isso, de que a leitura, a meditação no texto bíblico produz uma serenidade. E a oração sincera, a oração é você falar com o Criador, com Deus, Criador do Universo, que é o que eu acredito, usando suas palavras de uma forma espontânea. Então a oração também acalma a mente. Tem inclusive alguns cientistas estudando isso, o que acontece no cérebro humano quando a pessoa está numa atitude de oração, e já se verificou alguns estudos que produz uns tipos de ondas cerebrais que são ondas que manifestam a característica de acalmar a mente. E uma última dica de hoje que eu queria deixar com você é você criar alguma coisa. Não é sem razão, né, que muitos artistas de diferentes áreas do mundo das artes eles gostam de ficar sozinhos para produzir. Isso é muito comum para o escritor, por exemplo. O escritor às vezes se isola numa choupana, não sei onde, numa cabana, ou num sítio, ou no seu próprio apartamento, e fica lá para poder se concentrar, meditar e produzir bem. Procurar fazer uma obra de arte, claro, do jeito que você consegue, também é terapêutico. Seja pintar, escrever, esculpir, desenhar, e produz uma satisfação interior se o que você produzir nesses dias de isolamento social for útil para alguém. Hoje eu vi uma reportagem no noticiário da televisão que eu achei muito interessante. Uma senhora numa certa cidade, acho que foi no Rio de Janeiro, ela começou a confeccionar máscaras, né? Então ela faz na sua máquina de costura as máscaras, vai na janela da sua casa e olha quem está pela rua, seja o varredor de rua, o lixeiro, seja o entregador de encomendas, e ela oferece, dá gratuitamente ali. Então tem muita coisa que você pode fazer que pode acalmar sua mente, distrair no bom sentido da palavra. Você pode escrever uma história para os seus netinhos, depois você contar no telefone para eles que você inventou. Você pode testar uma receita nova de um pão saudável. Você pode compartilhar, claro, essa receita depois. E também você pode fazer crochê, bordado, tricô, tapeçaria, plantar no vaso uma cebolinha verde, uma salsa e acompanhar o crescimento. Isso tudo ajuda a lidar com esses momentos aí. Bom, você pode fazer projetos em sua casa, já que está isolado dentro de casa, talvez trabalhando a partir da sua casa, aí no chamado home office. Então você pode, em algum momento de livre, né, quando está trabalhando, você com a sua família, arrumar a casa, fazer uma arrumação no seu armário e talvez até mudar os móveis de lugar. Outro dia, meu genro e minha filha fizeram isso e ficou até interessante, ficou bem criativo o que eles fizeram na sala da casa deles. Você pode mudar a decoração, enfim, é uma atividade recreativa e que também distrai. Outra coisa também que tem a ver com, dentro dessa questão de distração, claro, algumas distrações saudáveis, eu estou dizendo saudáveis, né? Elas ajudam a saúde mental. Então, além do que eu falei em outros vídeos, você pode reler algum livro bom. Eu estou fazendo isso agora, relendo um livro excelente que fala... Eu leio um livro científico e um leio sobre a vida espiritual. E um livro sobre a vida espiritual. Estou lendo um livro que chama-se O Grande Conflito entre o Bem e o Mal. E em outros momentos eu leio um livro científico de um psiquiatra. Nesse momento estou lendo esse livro desse psiquiatra da Universidade de Harvard. Então você pode ler um livro bom, você pode reler o livro, você pode trocar ideias sobre algum tema útil num grupo de WhatsApp, por exemplo, ou você pode ler artigo de revista. De repente você tem um monte de revista que estava sempre guardando para ler depois. Agora é o momento de você pegar e ler em algum momento do dia, além das tarefas que tem que fazer, evidentemente, na sua casa. Você pode também ouvir alguns audiolivros, tem vários audiolivros disponíveis na internet gratuitamente para você ler, bons audiolivros. Você pode fazer um curso online, ter um site. É verdade que a maioria dos cursos são em inglês, mas chama-se Coursera. Cada curso muito interessante nas várias áreas das ciências e você pode fazer por internet. Alguns talvez você vai conseguir fazer gratuitamente, em português mesmo, algum curso de alguma
a área que você vai se interessar. Você pode fazer também cursos com temas dentro da vida espiritual, e eu recomendo a você um site, chama-se biblia.com.br. biblia.com.br. Esse site oferece cursos gratuitos, muito inteligentes, muito bem feitos, sobre curso variado, apesar do nome Bíblia, mas ali você encontra cursos como lidar com as suas finanças, com a sua economia doméstica, como proteger a sua saúde física. Tem um estudo muito interessante sobre Apocalipse, até dá para entender o que está acontecendo com essa pandemia em função de Apocalipse, e vários outros cursos gratuitos. Com relação a assistir televisão, assistir filmes, você já ouviu falar de umas palestras chamadas TED, T-E-D? Palestras TED são palestras de temas variados, são palestras curtas ao ponto, 10 minutos, 12, 8, geralmente apresentadas por professores universitários ou profissionais liberais e outros. E você pode procurar na internet a que mais lhe interessar, só você digita lá palestra TED e vai aparecer vários temas, né? E muito importante para acalmar sua mente, para você não ficar ansiosa, é se policiar para não ficar com a TV ligada o dia todo, especialmente assistindo coisas trágicas, né? Para com isso, desliga isso. Se você pode decidir, por exemplo, mas eu quero me atualizar em relação ao que está acontecendo com a doença coronavírus no mundo, no Brasil. Tá, então você assiste um noticiário, é a minha sugestão, né? Assiste é o que eu faço, eu assisto um noticiário à noite, ponto, né? Num canal mais confiável de notícias, é ali que eu assisto. E depois não vejo mais televisão ao longo do dia, eu vou fazer outras coisas. Se você também entrar no site de algumas rádios, você vai ver que tem ali uns podcasts, né? Ou são gravações rápidas com temas variados, apresentados por jornalistas em geral, e pode ser uma coisa interessante também. E outra atividade você pode, se você gosta de museu, tem vários tipos de museu, você pode visitar virtualmente alguns museus, gratuitamente também pela internet. Ouvir músicas, tem gente que gosta de ouvir música, e há certas músicas que acalmam a mente da pessoa. Procure escutar então músicas que são calmas, né, sossegadas e inspiradoras, ou se você toca até algum instrumento musical, de repente é um momento para você compor alguma música. Outra coisa também que vai ajudar é você fazer planos para o futuro. Se Deus quiser, em breve a rotina do dia a dia vai voltar ao normal, então pense agora no que você vai precisar fazer no trabalho, alguma viagem, visitar algum amigo, algum parente e comprar algum produto, doar alguma coisa para alguma instituição de caridade ou para alguma pessoa em necessidade que você pode ir lá visitar e levar, voltar a frequentar sua comunidade religiosa e oferecer ajuda, se envolver também em trabalho voluntário na sua comunidade, que você já vinha fazendo, o que é bom, que não fazia antes, procure fazer, porque quando a gente faz alguma coisa pela comunidade, isso ajuda muito o nosso cérebro a funcionar melhor e preservar a saúde. Outra coisa importante é praticar a autocompaixão. Autocompaixão não é peninha de você mesmo. Então, nesse momento de medo, de ansiedade, de dúvida e de isolamento, é importante ter atitudes boas consigo mesmo. Se surgir algum sentimento desagradável em sua mente, ao invés de você dizer, por exemplo, eu não deveria estar sentindo isso, pare e pense que esse sentimento surgiu por alguma razão. É normal ter ansiedade, ter medo, angústia, tristeza em certos momentos da vida, e em especial quando estamos vivendo numa pandemia virótica que é de uma contaminação e consequência grave. Então, aceite seu sentimento. Fingir que não o sente somente adia a resolução do desconforto mental produzido por ele. E quanto mais cedo você aceitar o sentimento que apareceu em você por alguma razão e que você vai tentar ver que sentimento é esse, quanto mais cedo você aceitá-lo como uma realidade na sua mente, procurando entender o que ele significa, menos pesado ele vai se tornar
e talvez mais rápido o alívio surgirá. Então, em época de pandemia, sentimentos ruins vão e voltam. Se vier vontade de chorar, então deixe o choro sair, desabafando com Deus, numa oração. Isso alivia, ou você pode chorar com algum parente que está aí com você na sua casa e espero que essa pessoa possa te dar um colo, né, e ouvir e apenas te confortar naquele momento ali. Então, depois do choro, você respire fundo, olhe para o céu, pense no que existe de bom na sua vida e se concentre em outra coisa. E vá praticar alguma tarefa útil ali na sua casa, no seu apartamento. Ou seja, então você teve o momento de chorar, o choro veio, você desabafou, não precisa ficar prendendo esse choro. Só que depois que você sentiu que o choro importante saiu, você agora vai pensar em outras coisas, vai fazer uma tarefa e agradecer a Deus pelas coisas boas que também existem na sua vida. Um dia, em suas reflexões, o salmista Davi, olhando para os montes ao seu redor, perguntou: de onde me virá o socorro? O Salmo 121, versículo 1. Na sequência, ele mesmo respondeu: com meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Salmo 121, capítulo 2. Estas palavras elas expressam confiança e certeza. A pergunta do salmista também reflete a plataforma instável em cima da qual os seres humanos falam dos seus sonhos, dos seus projetos e planejamentos de vida. De fato, devemos sonhar, projetar, planejar, é a vida. Mas em cima de qual plataforma? Ao responder sua própria pergunta, o salmista deixa claro que nada neste mundo, por mais firme ou sustentável que possa parecer, é capaz de socorrer o ser humano em seu maior dilema. A crise do coronavírus parece ter deixado isso muito evidente. Vocês não acham? As pessoas ficaram isoladas. Instituições cessaram momentaneamente suas atividades. A economia sofreu quedas. Os mercados surfaram nas águas da incerteza. E o que é pior, o mundo foi abalado. Podemos dizer que a ação do coronavírus foi de ordem mundial. Essa crise, como uma espécie de amostragem, deixou bem claro que a busca do socorro transcende a condição humana. O salmista declarou que o único socorro vem do Senhor. Por outro lado, não podemos esquecer que a crise, embora angustiante e apreensiva, abre nossos olhos e amplia nossa visão quanto a alguma lição e algum valor que precisamos aprender. Por exemplo, solidariedade, empatia, criatividade, conscientização, valores que devem integrar a vida do ser humano. Tais valores, em muitos lugares e culturas, têm desaparecido do convívio social. Ultimamente, por conta dessa crise, tudo parece assustador. E, de fato, tudo tem mexido com a estrutura emocional da humanidade. Porém, as palavras de Davi lançam um raio de luz do qual emanam a fé e a esperança. E nós precisamos buscá-lo. Ao olhar para as circunstâncias e perguntas de onde poderá vir o socorro, tenhamos a certeza e a confiança de Davi. Creiamos que além do céu azul, das inúmeras galáxias, do infinito, existe um Deus que tudo vê e que cuida de suas criaturas.